E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais como analisar o gráfico, aqui você vai aprender realmente como é que se faz uma análise com o pensamento de: se eu sei analisar, eu sei como operar. Se eu sei como analisar, eu sei fazer as entradas. Se eu sei como analisar, como fazer as marcações, eu sei negociar de forma tranquila. Então, levando por essa consideração, é onde nós aplicamos as técnicas, o método, com base na análise gráfica, fluxo de movimentações, entre outras cositas más, onde a gente aplica um método que eu chamo de Hunter, onde você aprende a analisar o gráfico e se torna um caçador de oportunidades perfeitas no gráfico. Então te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui e deixa aquele like. Fechou a ordem? Tá lá. Olha só que interessante. Eu fiz a marcação aqui para você entender. Eu fiz a marcação aqui para você entender minha ordem. Que marcação é essa? A máxima da região. Logo, se esse candle romper essa região com força, eu não poderia pensar em uma compra. Porém, contudo, todavia, ele fecha corpo com corpo, busca pavio com pavio, deixando que, tecnicamente falando, um caminho aí para eu fazer meu trade de compra. Simples assim, né? Simples assim. Tranquilo? Eu acho que quanto a isso não tem problema algum. Eu acho que vocês conhecem ou sabem analisar dessa forma, apesar que, deixa eu ver o SDJPY, deixa eu fazer uma entrada de compra ali. Tem muita gente que não tem essa noção, né? Não tem essa noção técnica de movimentação. Deixa eu ver aqui onde eu fiz a compra. Tem uma regiãozinha aqui, ó. Tem uma regiãozinha segurando o preço, mas ele vai fazer um paviozinho ali. Deixa eu pegar ele no finalzinho aqui, ó. Ele veio buscar o paviozinho aqui, ele vai subir, vai retrair. Entenda uma coisa. Essa análise que a gente faz, pessoal, perdão, essa análise que a gente faz é com base à historicidade econômica mundial do planeta. Desde que o mundo é mundo, que foi formada a primeira bolsa de valores, as primeiras transações cambiais de país para país, se tem ideia de como se fazia as negociações cambiais. O que aconteceu? Tá lá, ó, fechou. Você entendeu o que aconteceu aqui, né? Eu fiz a entrada de continuação aqui, o preço não continuou, ele veio, retornou até 50% do movimento. Aqui eu fiz duas entradas, então foram 2 trades contra um trade, ficando positivo uma entrada, então por isso desse valor. Entendeu, né? Então o que aconteceu? Como ele não continuou o movimento, ele fez esse pullback, eu esperei ele chegar até a região do pullback e peguei ele aqui na continuação do movimento. Tranquilo, né? Ó, e o movimento está continuando. Tranquilo. É que eu não queria tomar o loss ali, tá? Eu não queria tomar o loss ali. Não sei se você entendeu a dinâmica do movimento. Acho que sim, né? Simples, ó. Seguindo a tendência, seguindo o fluxo do movimento, seguindo padronagem, seguindo entendimento técnico, suporte, resistência, tendência, região, padrão de vela, fluxo de movimento, tudo enquadrado aqui num setor só. Então o que acontece? A análise gráfica, ela vem através aí dos tempos estudando economicamente toda a questão cambial dos mercados mundiais, tá? Então quando a gente fala em day trade, né, em day trade a gente fala sobre as operações de abertura e fechamento do mesmo dia. O que é suficiente para eu aprender e analisar bem o gráfico? Análise gráfica.
Por quê? Porque eu vou ver o atual momento do mercado, eu vou sentir quais são as especulações nesse sentido mundial de interesse, por exemplo, aqui. Se eu tenho dólar americano junto ao JPY japonês, qual que é a ideia do USD JPY em relação ao mercado? Qual é a valorização, a desvalorização dos ativos? Então eu tenho perdão, um recorte recente para eu fazer as minhas análises, as minhas negociações. Isso é o que basta para você ser vitorioso no mercado. Agora, tem uma dúvida que sempre pega para o pessoal, sempre pergunta para mim. A análise gráfica funciona para Forex, índice, outros mercados? É óbvio, porque todo embasamento técnico ou analisado, toda tesouraria de banco, todo o mercado internacional é com base na análise gráfica. Tem um amigo que trabalha, um economista, trabalha num grande banco brasileiro. Pessoal, ele trabalha ali com 2 médias móveis, rastreando médias móveis. Quem está no treinamento entende o que eu estou falando. É só isso. Se ele sentar com alguém que é meu aluno, ele não sabe 30% do que um aluno sabe. Mas por quê? Porque ele tem dinheiro na mão. O banco manda ele comprar aqui tantos milhões e o mercado vai subir, porque ele movimenta o mercado. Ele precisa ser um expert em análise gráfica? Não, ele tem um montante, ele tem um dinheiro na mão, ele faz parte da equipe dos tubarões. Então, se ele comprar ou vender, não importa para que lado o mercado esteja, ele vai movimentar o mercado, pronto, e acabou. Eu não sei se você consegue entender isso. Agora, nós, autônomos, meros mortais, que trabalhamos como autônomo, não somos nenhuma instituição, principalmente aqui ligado ao Forex, né, binárias, que é 20 trilhões dia hoje em dia de movimentação, eu tenho que entender o que um grande do mercado está fazendo para eu seguir o que o grande do mercado está fazendo. Tá? Day trade é assim. Agora, o que acontece? Tem muita gente que fala, mas e como que eu vou entender, por exemplo, se eu entrar numa operação hoje de outro mercado e vou sair daqui 90 dias? Eu tenho que utilizar análise fundamentalista? Aí é outra história. É outra história, pessoal. É outra forma de operar. Por isso que eu falo para vocês sempre. Binárias, visão Forex, ação binária. Quando eu estou falando de uma entrada que vai demorar 30 dias, 60 dias, 90 dias para fechar, eu estou falando de swing trade. Swing trade é praticamente um buy hold. O que é um buy hold? É o segura. Compre e segura. Eu vou comprar e vou precisar entender o que o mercado vai fazer para vender na hora certa. Aí é diferente. Aí você usa o day trade, né, as análises da análise gráfica, junto com uma fundamentação técnica do mercado. Só que aí você vai ter que analisar a ação, analisar o ativo, entender o ativo. Por exemplo, se eu for fazer um buy hold como se fosse o swing trade, eu tenho que entender daqui 90 dias como que vai estar o JPY em relação ao dólar. Aí é um trabalho econômico e contábil, porque eu tenho que ir a fundo em cada par de moeda, em cada banco central e entender o que está acontecendo. Você entendeu que as análises, além de serem gráficas, elas também têm uma fundamentação técnica e econômica por trás? Entendeu? Eu estou aqui tirando dúvidas de seguidor do canal. Até de sexta-feira eu poderia fazer, né, um quadro, né, tirando dúvidas dos seguidores. Você entendeu o que eu estou falando? Então, nós não vamos usar fundamentalista aqui. Nós não vamos usar, não é necessário, não precisa. Para que eu vou usar uma análise fundamentalista aqui no gráfico? Qual o motivo de eu utilizar uma análise fundamentalista aqui em USD/JPY? Porque, sendo que eu estou vendo o gráfico funcionando, estou vendo o que ele está fazendo aqui, há necessidade de uma análise fundamentalista aqui? Não há fugiu a palavra, uma necessidade. Não há uma necessidade. Ó, aqui eu estou tentando fazer uma venda para chegar até o suporte, está querendo reverter. Então, há necessidade? Não há necessidade. É uma questão técnica lógica, dentro da análise de um gráfico. Então, coloca um negócio na sua cabeça.
Ah, mas eu quero analisar um gráfico que daqui eu vou entrar agora, entrar comprado, daqui 6 meses eu vou vender. Eu vou comprar umas ações, por exemplo, de empresas aqui próximo a mim, da VEG, por exemplo. Ah, eu quero entrar lá no broker de ações, eu quero comprar uma ação da VEG, daqui 6 meses vender. Então, aí você vai entrar no hall lá da VEG, você vai fazer uma análise fundamentalista da VEG, você vai entender como vai estar a VEG daqui 6 meses. Tá lá, outra entradinha enquanto nós estamos conversando aqui. Você vai entender como é que vai estar a VEG daqui 6 meses e aí você vai fazer sua compra hoje. Então vamos supor que você vai entender que a VEG daqui 6 meses ela vai estar numa crescente. Então você olha aqui o quadro do gráfico anual, mensal, semestral, eu não sei qual vai ser a sua dinâmica. Você vai ver que ela está trabalhando numa demanda como essa, você vai ver nessa região. Então, dentro da fundamentalista ou da economia contábil que você vai pesquisar, aí você tem que ser um pesquisador, você vai entender que ela só tem a crescer. Então, o que você vai fazer? Aí você vai fazer um trabalho de fundamentação econômica com base naquele ativo que você está comprando. Por isso que eu falo que é praticamente um buy hold, um swing trade. Nesses casos, você vai ter que analisar não só a grafia, mas você vai ter que acompanhar a empresa. Então, essa análise fundamentalista, quando alguém pergunta, é justamente quando você vai acompanhando a saúde da empresa. Sabe quando a empresa... Aí, por um determinado momento, daqui 6 meses, eu estou dando um exemplo, tá? Vamos supor que esse gráfico aqui é mensal ou anual, tá? Anual. Daqui 6 meses você vê que você oferiu ali, por exemplo, 14% de lucro, e aí você sai aqui com 14% de lucro. Então você entra aqui com R$1.000, chega aqui no final de 6 meses, você vende com 14% de lucro depois de 6 meses. Então, é um outro tipo de análise atrelado, porque é como o fechamento de um caixa de uma empresa. Todo dia você vai ter que analisar e vai ver se compensa você segurar o trade, tá? São questões longas. Agora, olha só, você vai demorar 6 meses para entender se você conseguiu ter ali uma vantagem de 14% sobre aquele papel que você comprou. Em contrapartida, aqui em 1 minuto, eu lucrei 85% sobre o valor da entrada. Tá certo que se eu perder, eu perco 100%. Mas eu fiz 85%, em 1 minuto. Aqui no caso você vai fazer 14%, um exemplo, né? Em 6 meses. Você entendeu a diferença do mercado, a diferença das análises? A questão da alavancagem, por isso que eu falo para você, não trabalhe Soros, não trabalhe Martingale, essas coisas que inventaram na face da Terra aí, que eu não sei quem é que caiu da cama, bateu a cabeça para inventar isso. É mão fixa, é lote, você trabalha com matemática, é fazer conta. Olha a vantagem e desvantagem de tempo e porcentagem de ganho. Então, o day trade, que você pode fazer isso aqui em qualquer mercado, é muito mais vantajoso para quem quer analisar o gráfico, entender o gráfico, fazer as suas operações. Olha aqui, o que você viu fazendo? Ó, entradinha perfeita, né? O que você viu fazendo? Quantos minutos eu estou aqui falando contigo? Ó, agora é praticamente 15 minutos, né? 15 minutos, ó, no mesmo movimento do ativo, o SDJPY. Eu não precisei comprar, ir lá no Federal, no Banco Central Americano, me aprofundar no que está acontecendo, ir a fundo, procurar saber sobre as eleições americanas, porque vão ter eleições americanas. O fato é que hoje é um dia muito importante, né? Para quem é do treinamento sabe que hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia 1º hoje, né? Primeira sexta-feira do mês, hoje é um dia muito importante. Eu precisei fazer uma análise fundamentalista disso tudo? Claro que não, pessoal. É só chegar no gráfico aqui e analisar da forma correta. Entrei aqui, ó, no primeiro ativo que me apareceu, o SDJPY. Fiz uma entrada aqui, ó, gráfico em suporte, padrão de vela, analisei todo o contexto, entrei. Análise day trade.
no fechamento do mesmo dia. O SDJPY, preço rompe máxima de região do fundo, do topo, né? Ali da região da oferta, saindo de suporte, ou seja, tá fazendo aqui, ó, um rompimento na região, eu entro para continuidade. O que vai acontecer? Ele vai fazer o bendito 1, 2, 3 aqui, né? Vai fazer 1, 2, 3. Quando eu percebo que ele está fazendo 1, 2, 3, eu espero o gráfico chegar, pelo menos, o candle, pelo menos chegar a 50% do movimento, não voltando para esse canal de baixo, ó, sigo com 2 taxas e fecho com 45,5 dólares, ou seja, né, 2 entradas perfeitas dentro do mesmo minuto no ativo, saio positivo neste valor. Perfeito. Precisei fazer uma fundamentação, uma questão econômica e contábil para eu chegar a essa conclusão? Não, pessoal. Análise gráfica na veia, análise gráfica pura. Essa é a vantagem de você fazer o day trade. Tempo, espaço, economia de tempo. O gráfico continua caminhando, continua falando com vocês. O gráfico faz movimentação. Tem região de onde eu saí com o preço, tem região de onde eu cheguei. Já entendi que o gráfico vai fazer o quê? Vai fazer rompimento. Pô! Entro após movimento de pullback na continuação da tendência. Eu já sei que a tendência está vindo aqui, ó. Eu já sei que a tendência está vindo aqui. O que a tendência está fazendo? A tendência está vindo buscar liquidez. A gente aprende tudo isso no treinamento, pessoal. O que eu preciso para isso? Eu preciso entender de fundamentalista, de análises fundamentalista, eu preciso entender do que? Você precisa entender aquilo desde que o mundo é mundo na análise, a saber o que o gráfico está fazendo, compreender o gráfico, compreender as movimentações lógicas para você fazer os seus trades. Dentro de uma estruturação padronagem, o mundo é feito de padrões. Ontem eu estava assistindo uma entrevista, um podcast, e uma pessoa que tem um QI elevado estava falando, né? O pessoal falando assim, falando para ele, mas se você tem um QI tão elevado, por que você não faz isso, não faz aquilo? E ele falando assim, não, o que o QI elevado me ajudou é entender padronagem, entender padrões. A olhar rapidamente e raciocinar de forma lógica os padrões. Olha só que interessante. Quando ele falou isso, eu remeti automaticamente para aquilo que a gente vê aqui no trade. Raciocínio lógico, rápido. Ainda ele fala assim, ó, inclusive o QI é treinável, ou seja, você pode desenvolver o seu cérebro, você pode desenvolver a automação cerebral sua através das padronagens, e o gráfico é isso. Quando analisaram e chegaram a essas conclusões, a questão dos candles, questões dos padrões, olha só, alguém de QI elevado estudou, e a gente estuda sobre isso, tá, no treinamento. É que eu não vou entrar em detalhes aqui, ficar falando nomes em inglês, como eu disse esses dias para vocês. Eu tento trazer uma forma simples aqui para você, tá? Trazer toda a complexidade do mercado. Então, alguém com essa complexidade mental conseguiu desenvolver uma forma simples de analisar o gráfico. E o que eu faço como professor? Eu tento fazer com que essa complexidade venha de forma simples para você. Você acabou de ver eu fazendo 3 entradinhas aí. 3 entradinhas. Aqui mesmo, ó, quando eu entrei na mesma ordem 2 vezes, eu poderia ter deixado esse candle fazer esse movimento e ter entrado aqui, ó. Poderia ter assumido um loss e depois entrado, mas eu não quis assumir o loss. Eu já entrei no mesmo tempo para dar gain. Mas isso, pessoal, é uma habilidade pessoal de anos de estudos e padronagem, como eu falo para você. Através de um método onde você entende o gráfico, analisando ele do começo, meio ao fim. Não tem milagre, tem estudo. Tem estudo, pessoal. Isso aqui não é milagre. É estudo. É você colocar o bumbum na cadeira, estudar, se aplicar. Uma sexta-feira como essa, primeira sexta-feira do mês, onde muita gente vai chorar na frente do gráfico, vai se frustrar. Quem não é conhecedor
da análise gráfica, eu sempre falo, fica de fora de uma sexta-feira, da primeira sexta-feira do mês. Porque você precisa ter base técnica para fazer suas operações. Você precisa entender como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, como saber analisar o gráfico para operar de forma correta todos os dias. Essa forma correta de operar é justamente você entender o contexto gráfico, aplicar o setor das regiões, das tendências, padrão de vela, fluxo de movimento, tudo aquilo que a análise gráfica destrincha para nós, mas de forma correta. Tem muita gente que fala assim, eu sei operar, eu sei o que é suporte e resistência. Aí, por exemplo, a pessoa faz o suporte e resistência aqui e quando faz esse movimento aqui, muitas pessoas fizeram o quê? Já compraram aqui, já compraram, aí foi lá e tomaram loss. Mas você não sabe operar o suporte e resistência? Né? Como tem muita gente, eu sei operar suporte e resistência. Tem muita gente que já entrou vendido depois desse candle, tem muita gente que já entrou vendido depois desse candle. Aconteceu o quê? Tomou loss aqui, porque não entende a dinâmica do gráfico, não entende a complexidade de movimentação do gráfico. Então, você precisa aprender como analisar o gráfico para saber operar todos os dias de forma correta. Você só vai saber como operar de forma correta a partir do momento que você sabe analisar o gráfico. E isso engloba todas as técnicas, pessoal. Eu falo suporte, resistência e tendência aqui de forma simples, para você entender a dinâmica e a complexidade do gráfico, tá bom? Você que é novo aqui no canal, inclusive, eu deixo este e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book que eu trago aqui 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Para baixar é simples, vem aqui nos links oficiais do meu canal, você tem aqui o link do Telegram para baixar na mensagem fixada, você tem aqui o meu Instagram para tirar dúvida, você tem aqui meu WhatsApp para tirar dúvida e você tem o link direto do treinamento. Aproveite o super desconto, 60% de desconto. Ao fazer a aquisição, você já recebe um e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar, tá bom? Abaixo de cada videoaula também você vai encontrar os links. Então, quando você entra ali no canal do Telegram, deixa eu abrir aqui, porque todo dia as pessoas perguntam também, você clica em mensagem fixada, abre os dois links e aí você escolhe em qual você quer baixar. Aqui dentro você vê o resultado dos alunos, como o Marcelo, né, brigando no ATC contra a volatilidade, né, Marcelo? Mas aí é o poder do conhecimento. Aqui a Lorena, fazendo uma entrada aqui, a aluna, a Lorena já fazendo uma entrada utilizando análise gráfica com um pouco de fundamentalista, tá bom? Isso aqui é um ativo, é um papel que ela está analisando. O que ela fala aqui, faz a análise em relação ao canal, a toda uma questão de análise gráfica, e ela diz aqui, parece mágica, mas é análise gráfica. Ela utiliza a análise gráfica para fazer swing trade. Tem alguma coisa de errado disso? Nada. Mas não vai estudar uma fundamentalista querendo fazer day trade, você não vai usar para nada. Agora, a análise gráfica você usa no swing trade, é óbvio. E se você tiver mais tempo ainda, você vai buscar um pouco da fundamentação econômica de cada ativo. Então a Lorena está aqui, eu falando do assunto, a Lorena trazendo aqui para nós um exemplo. Aulas que eu subo aqui para o canal todo dia, aqui o Gleidson, dá uma olhada, Gleidson fazendo suas entradas, bom dia professor, olha essa assertividade, depois que concluiu o treinamento, as entradas são realmente de hunter, de um caçador. Olha que sequência linda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 entradas aqui em sequencial positivo. Gleidson, meus parabéns. Aqui é o Michel, Michel é um aluno antigo. Esses dias eu comentei aqui na aula, né, que tem alunos antigos que somem, não mandam resultado e tal. O Michel aqui, apareceu, mandando resultado, né, batendo meta, batendo suas metas. Olha que sequência linda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um loss, tá vendo? O Michel é um aluno aí de mais de um ano do treinamento, falando que, olha aqui que ele fala, eita, apaguei sem querer, peraí. Olha o que o Michel fala aqui, para você entender, todos os dias são iguais, é só ter paciência. Todo dia batendo meta, né, Michel? Todo dia. Vocês acham que é brincadeira, né? Olha aqui esse aluno, ele mandou um videozinho, tem loss? Tem loss, dá uma olhada. Mas olha o que ele fala, é o Rosinelson.
ele é aluno novo e mais um mês ele terminou positivo. Olha o que ele fala, para quem só perdia, o jardim está quase todo verdinho. Bom dia, professor. E aí ele mandou falando para mim que ele está batendo meta todos os dias, seguindo o gerenciamento. Se você fizer 2-1 todo dia, você bate meta todo dia, pessoal. Todo dia. Esse 2-1 eu ensino certinho como é que funciona para os alunos. Olha aqui o Wagner, ó, fechando o dia em 5-1, tendo os resultados. Ó, olha o que o Wagner fala. Fechamos praticamente o mês de fevereiro, né? E olha que ele fala, ó. Eu comecei o mês com 1.5K na minha conta. Fechei o mês com 5.3K. Tá bom para você? Tá bom para você? É um bom salário? Muito obrigado. Deus, glória a Deus, obrigado, professor Cadu. São seus méritos, Wagner. Eu só estou aqui para te mostrar o caminho, mas os resultados são seus. Ó, o último resultado do mês, que foi o fechamento do mês aí de fevereiro. Isso que o mês, né, pessoal, de fevereiro tem menos dias, né? Ainda é um ano bissexto esse ano, mas menos o dia. Então, Wagner, quanto tempo faz que o Wagner está comigo? Sei lá, 2 meses? Eu não sei dizer. O Wagner é aluno novo. Esse mês, eu não sei, ó. Todos os dias no verde, juros compostos, que maravilha, ó, tá vendo? Ele já está trabalhando com ousadia, né? Eu falo para não fazer, mas... Eu falo para não fazer, pessoal, mas como diria o filósofo, conselho bom é aquele conselho que não é dado, né? Então tem muita gente que não ouve muito, mas quando a pessoa já tem a confiança e sabe o que fazer, ele entra, ele corre o seu risco porque ele tem confiança, e é isso, é o aluno quando sabe realmente o que faz. Aqui o Marcelo, ó, aquele mesmo Marcelo lá que brigou com a volatilidade do OTC, mais cedo já tinha feito 3-0, aí numa outra sessão bateu meta de novo. Aqui o Marco, ó, 5-3, batendo meta de novo. Aqui o Eric, ó, mesmo placar de ontem, 5-2, mesmo placar que da quinta-feira, batendo meta, aliás, o mesmo placar na quinta-feira da quarta, né, que hoje é sexta. Então tá aí, ó, André, ó, o André também fazendo saque, ó, o André fazendo saque na corretora aqui em Binárias, fazendo o saque onde ele trabalha aqui, ó, swing trade, ó, isso aqui é swing trade também, ó, fazendo swing trade, utilizando o que? Fundamentalista? Não, análise gráfica. Análise gráfica, pessoal, tá? Então para com esse negócio de, o que é melhor, é isso ou aquilo. O que você tem que fazer é aprender. Aprender bem feito. Fundamentalista, você só vai utilizar se você for trabalhar dentro de uma empresa e precisar para o gerente do setor econômico de crescimento, ou quiçá o seu próprio patrão lá, ele fala assim, o que vai acontecer com a minha empresa daqui a 1 ano? É para isso que serve uma análise fundamentalista. Em contrapartida, se você quiser operar todo dia o gráfico ali, toda semana, ali, entradinhas ali, análise gráfica é maravilhosa, pessoal. E outra, eu quero fazer uma entrada hoje, e não em binários, nem em outro mercado, mas eu quero fechar só no fim do mês para ver como é que é. Análise gráfica, você vai fazer a entrada hoje e vai seguir o trade, subindo os stops, ajustando os stops, continuando o movimento e assim por diante. Entendeu? Onde você vai trabalhar posicionado. Então, esquece esse negócio, eu preciso entender economicamente o que está acontecendo para fazer minha entrada. Não. Você precisa entender dos eventos do dia, como hoje é um dia importante. Por isso essas 3 entradas eu já fecho aqui esse momento. E pronto. Tá feito o dia, ó. 3 entradinhas aqui. Em quantos minutos eu precisei? Pouquíssimos minutos, né? Eu precisei para fazer essas entradas. Então entenda um negócio, pessoal. Aprenda como analisar o gráfico para saber como operar todos os dias de forma correta. Tá bom? Entendendo o gráfico perfeitamente. Quer aprender como se faz? Os links estão aí na descrição do vídeo para que você venha para o treinamento, acesso vitalício, aquisição com valor único, onde você tem o suporte diretamente comigo. Você que está aqui no YouTube, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e deixar a hashtag como analisar, tá? Essa hashtag eu vou entender que você chegou até o final da aula, que você está comprometido, e isso também faz com que eu traga mais conhecimento para você
para você aprender realmente como analisar. Eu estava pensando em fazer um quadro toda sexta-feira, assim, respondendo ao seguidor, respondendo ao aluno, alguma coisa assim. Que nem hoje nós falamos sobre análise fundamentalista, né, que muita gente me pergunta tal. Então, para aprender como analisar, análise gráfica é vida, não precisa de fundamentalista. Então, hoje eu respondi esse assunto. Eu quero ver o que vocês acham disso, tá? O que vocês acham disso? Escreve aí nos comentários após a aula o que vocês acham da gente fazer um quadro toda sexta-feira, sei lá, um dia aí, eu colher algumas perguntas assim e trazer aqui para vocês. Vê aí, vocês que me ajudam, porque o canal é para vocês, né? Não é para mim, tá bom? Pessoal, ótimo final de semana para quem eu não vê esse fim de semana. Para quem quiser, tô aqui todos os dias subindo aula para vocês. Beijo no coração, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!